Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Excelente domingo a todos. Que nós possamos aproveitar integralmente essa grandiosa oportunidade que Deus nos oferece mais uma vez, de estarmos aqui em comunhão com a luz, com a paz, porque é isso que nós precisamos. Que a gente possa manter o nosso coração bem sereno, bem tranquilo, porque parece que não, mas esse momento é um momento muito especial, onde o Senhor da vida nos dá a grandiosa oportunidade de aprender um pouco mais, para que a gente possa caminhar com mais segurança, com mais assertiva e, acima de tudo, com paz no coração e equilíbrio na alma, porque a gente sempre fala que estamos vivendo dias bem difíceis e precisamos nos fortalecer para saber superar as dificuldades que a vida nos apresenta. Então vamos nos preparar agora. Eu convido você a fechar os seus olhos, respirar profundamente, tranquilizar o seu coração. Respeitamos o problema que você está enfrentando neste momento, a dificuldade, o desafio, mas agora, neste momento, volte-se somente para esse ambiente luminoso, preparado, onde nós podemos perceber e sentir a presença dos benfeitores amigos, que vêm de regiões distantes nos abraçar o coração, nos incentivar o espírito para que nós possamos caminhar com mais lucidez, com alegria no coração e com paz no espírito. E nós vamos assim juntos, num só pensamento, num só sentimento, agradecendo ao nosso querido amigo e benfeitor Jesus, essa alma generosa que tem nos acompanhado durante toda a caminhada milenar. Que Ele possa nesse momento abençoar essa tarefa, esse trabalho, para que a gente possa sair daqui com o nosso coração enriquecido em conhecimento e entendimento. E que essa paz que agora nós sentimos, esse envolvimento acolhedor e amigo permaneça em nós. E que diante do desafio, da dificuldade, do problema, possamos todos nós nos recordarmos da lição do Evangelho, dos passes e dessa energia luminosa. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença, pela paz que nós sentimos que emana do Teu coração generoso. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar em sentido de encontrarmos dentro de nós a luz e a paz. Que nós possamos ser um pouco mais pacientes, tolerantes, compreensivos e, acima de tudo, Senhor, que nós possamos encontrar cada vez mais o estímulo que nós necessitamos para aprender e servir. Gratidão eterna, Jesus. Pedimos as Tuas bênçãos, o Teu envolvimento acolhedor e amigo ao coração do nosso amigo Sérgio, que mais uma vez se coloca como intermediário da espiritualidade, para nos trazer o conteúdo que todos nós carecemos nessa manhã. Gratidão a todos, um excelente domingo a todos, que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui nesse domingo, bem frio, como sempre, e que a gente possa receber todos os ensinamentos do Mestre, que eu vou tentar proferir aqui da melhor forma possível. Então, hoje eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho sobre Jesus, o amor dele em relação a nós e o nosso amor em relação ao nosso próximo. Esse amor que, quando ele esteve aqui, há mais de 2000 anos atrás, ele procurou explicar esse tipo de amor que nós devemos ter para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. E eu vou começar com uma frase que está colocada no livro de Chico Xavier, é Chico e Emmanuel. Emmanuel é o mentor espiritual de Chico Xavier. Então, essa frase, Chico Xavier coloca uma pergunta da seguinte forma: que desejará o Senhor
de mim no dia de hoje? Essa é a pergunta que ele coloca para todos nós, né? Então, essa pergunta que Chico Xavier coloca aqui, ela nos ajuda e amplia o relacionamento que nós temos com Jesus, né? Invariavelmente, quando a gente se dirige ao Mestre, nós temos sempre uma lista, né? Uma lista de pedidos, uma lista de solicitações que fazemos a Jesus, né? Sempre na expectativa de que Ele nos atenda, né? Mas será que já passou pela nossa cabeça, pelo nosso entendimento, que Ele também tem desejos e solicitações para cada um de nós, né? Nós só pensamos nós em relação a Ele, é o que nós pedimos, né? Sem prejuízo dos nossos pedidos, né? A Jesus, que é válido, Ele até está sempre esperando que a gente o procure, né? Nós temos que pensar, né? Como é que Ele deseja, o que cada um possa fazer, né? Também, né? Então essa é a proposta que tem nessa pergunta do Chico Xavier. Nós oramos ao Mestre sempre, né? Pedindo bênçãos para a nossa família. Isso é muito justo e nós temos que fazer isso mesmo, pensando no bem deles, né? Mas será que nós já perguntamos, né? Como Jesus gostaria que como seria o nosso comportamento com relação aos nossos familiares, né? Principalmente aqueles que nos dão maiores preocupações e muitas vezes problemas, né? Vamos sondar o coração de Jesus para ver o que Ele quer de nós em relação aos nossos familiares também, né? Ele já ajuda a nós quando nos colocou, né? Encarnado junto com esses espíritos, ou na forma de filhos, pai, mãe, né? Irmãos, irmãs, já nos colocou junto nessa encarnação, por exemplo, para que a gente ajude eles a melhorarem. E ao ajudarmos eles a melhorar, nós também estamos nos melhorando. E essa ajuda que Ele vai fazer para os nossos parentes vai ser sempre através de nós, através das nossas atitudes, através das nossas ações, não diretamente com o nosso parente, né? E quantas vezes, né, um filho nosso agressivo age dessa forma, com agressividade conosco? Por quê? Porque ele traz dentro de si marcas de um desamor muito grande, que ele foi vítima disso em vidas anteriores, em vidas passadas. Traz com ele, né? Muitas vezes esses desamores foram provocados por nós mesmos. Por isso que Ele está do nosso lado aqui, para que a gente tenha a possibilidade de reencontrar e corrigir esses erros que fizemos no passado e causamos, né, esse desamor a Ele, essa falta de amor, né? Ninguém é essencialmente mau. Não é, né? Apenas as pessoas muitas vezes não aprenderam, né, como que ela externa a sua bondade. Por quê? Porque ela precisa de alguém que mostre a ela o que é o amor, como ela deve colocar o amor em relação a outras pessoas, né? Ela precisa de um aprendizado. E isso é muitas vezes função nossa, do pai, da mãe, do responsável, quando nós tratamos de nossos filhos, né? Então, o filho, ele pode ter se reencarnado com uma saúde física excelente,
mas ele tem uma doença emocional ainda, que precisa de receber o amor que muitas vezes eu neguei a ele no passado, em reencarnações anteriores, né? Então, essa oportunidade que nós estamos tendo hoje é que nós temos que aproveitar, né? A oportunidade de resolver esses problemas com os nossos filhos, com as nossas filhas, nossos parentes de um modo geral. Muitas vezes com o nosso pai, nossa mãe, faz parte da evolução deles e nossa também. Então, no livro de Leis de Amor, né, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, né, o Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico, ele faz duas perguntas, né? Quem é o filho rebelde que hoje nos enche de preocupação? Ele faz essa pergunta. E aí ele mesmo responde: o filho rebelde e vicioso é o irmão que nós jogamos na intemperança e na delinquência no passado, né? Aí ele faz uma outra pergunta: e quem é a filha desatinada? Novamente ele vai responder, Emmanuel: a filha é detida, né, nos desregramentos do coração dela, é a jovem que em outros tempos nós induzimos ela ao desequilíbrio e à crueldade. Então nós somos culpados, nós temos que pensar nessas possibilidades. E ajudando aos nossos filhos, nós estaremos reparando o mal que a gente fez no passado com o bem que podemos fazer hoje, né? É uma função nossa, né? Então, o melhor remédio para eles é o nosso amor. É nós mostrarmos o nosso amor, né? E nós temos que pedir a Jesus para que abençoe nossos filhos também, né? Mas também escutar o desejo que Jesus tem de que como que nós vamos amar os nossos familiares com toda a força possível, né? O nosso amor, por menor que seja, ele aproxima o coração do nosso filho ao de Jesus, porque a reparação não é Jesus direto, né, com nossos filhos, nossos parentes, é através de nós. Ele vai nos ajudar a fazer da melhor forma, né? Quando amamos no limite das nossas forças, né, nós tocamos o coração do Mestre de uma forma tão intensa. O que nós recebemos em troca dele? Amor. Ele nos devolve com amor. Então nós somos os maiores beneficiados, né? Nós devemos colocar esse raciocínio que eu estou colocando aqui em relação aos nossos filhos nas demais funções da nossa vida, em tudo, né? Então, qual deveria ser a primeira pergunta quando a gente acorda de manhã? Devia ser a pergunta que Chico Xavier colocou: que desejará Jesus de mim no dia de hoje? Primeira coisa que eu acordo, né? E perguntar. Vamos fazer uma mudança. Vamos tirar dessa pergunta a palavra Jesus e vamos colocar no lugar da palavra Jesus a palavra amor. Porque Jesus é amor, não é? Então a pergunta passa a ser a seguinte, né? Que desejará de mim o amor no dia de hoje? Então é isso que nós temos que fazer, né? E nós temos até hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que é esse amor que Jesus trouxe, né, há 1000 anos atrás, né? É a dificuldade, muitos ainda têm essa dificuldade. Então, nós vamos recorrer ao apóstolo Paulo, o antigo Paulo de Tarso, né, que combateu tanto, né, os cristãos e que
voltou, né, e virou apóstolo de Jesus, né? Ele fez umas cartas, chamadas cartas aos Coríntios, né? Depois que ele retomou, né, a ajuda aos judeus, né, o reconhecimento daqueles cristãos, né? E ele então fez essas cartas, e nessas cartas ele dá uma explicação muito importante do que é amar, o que a pessoa faz quando ela ama. Então eu vou ler esse pedacinho dessa carta de Paulo aos Coríntios, que ele faz o seguinte: quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando uma pessoa erra, mas não, ele fica alegre quando a pessoa faz a coisa certa, né? E quem ama nunca desiste, continua amando sempre, né? Porque suporta tudo com fé, esperança e paciência. Isso que é o que faz uma pessoa amar, é ter todos esses atributos que Paulo coloca nas cartas aqui. Então, Jesus espera que a gente não seja ciumento, que a gente não seja vaidoso, egoísta, de forma alguma, mas que a gente suporte tudo com fé e paciência, né? Jesus, ele deseja que nós sejamos pacientes com aqueles com as nossas relações interpessoais, não importa com quem, né? Para quê? Não é somente para o bem das pessoas que se relacionam conosco, não, é para o nosso bem próximo também, para o nosso próprio bem, né? E nós precisamos também ser pacientes com relação a nós mesmos, né? Porque isso é uma forma que nós temos de nos amarmos. E no segundo mandamento de Jesus, ele fala: amar ao próximo como a si mesmo. Então eu só posso amar ao meu próximo se eu me amar primeiro, né? Então eu tenho que ser paciente comigo mesmo. Por quê? Porque tem pessoas, né, tão perfeccionistas e exigentes com elas mesmas, né, que elas se cobram de uma forma tão grande que elas não conseguem, né, desfrutar um minuto de uma paz interior. Não, porque ela não é paciente com ela se culpa o tempo inteiro do que faz, em vez de tentar corrigir, né? Da mesma forma, o amor, ele nos indica bondade, né? Ninguém ama sendo maldoso. Não existe isso. Você, para amar, tem que ser bom, né? E ele é medido pelos nossos gestos, por tudo aquilo que nós fazemos, por nossas ações. E não é só uma ideia, uma declaração. Nós temos que colocar em prática para que os outros recebam esse nosso amor, não é? Ter bondade, paciência, né? E combater 3 coisas que a gente ainda traz no nosso interior, que vamos melhorando, mas ainda temos um trio: orgulho, egoísmo e irritação. Quantas vezes nós ainda somos essas 3 coisas, né? E aí nós vamos lembrar, né, citar aqui o nosso poeta e compositor, numa das frases de uma das suas músicas muito famosa, que é o Wave, que é Antônio Carlos Jobim. O que ele diz? Numa das frases da música, ele diz: fundamental é mesmo o amor. E completa: é impossível ser feliz sozinho. Realmente, ninguém consegue ser feliz sozinho, né? E esse trio que eu falei, orgulho, egoísmo, irritação,
ele vai fazer que a gente não tenha um mínimo de felicidade tendo isso. Por quê? Porque nós temos que ter paciência, né? E a gente vai ser infeliz e ninguém vai aguentar conviver muito tempo conosco. Porque quem consegue, né, viver com uma pessoa que é irritada, orgulhosa, egoísta, um certo tempo, tem uma hora que esgota a paciência. E aí a gente vai ficar o quê? Solitário. E sozinho nós nunca vamos ser felizes. Não é? O amor é um compromisso que nós temos, né, conosco mesmo, né? E um compromisso que nós temos hoje, voltando na frase de Chico Xavier: que desejará o Senhor de mim no dia de hoje? No dia de hoje. Não é amanhã ou depois, é hoje. Por que é hoje? Porque é hoje que eu vivo. Eu só vivo o meu presente. Eu não vivo o meu passado, já foi. Eu não vivo o futuro, que eu nem sei o que vai acontecer, né? Eu vivo o meu presente. Então, é isso que eu tenho que fazer. É na data de hoje. O que Jesus deseja de nós, né? Então, o que eu trouxe hoje para nós refletirmos nessa importância que nós temos de dar amor aos nossos familiares. Então é um erro quando a pessoa diz: nossa, eu nasci na família errada. Não, você não nasceu na família errada, você nasceu na família certa, porque você está tendo a oportunidade de conviver de uma forma de pai, mãe, filho, filha, com esses espíritos que nós não soubemos conviver ou temos débitos do passado. E essa é a oportunidade para eu me corrigir e corrigir os defeitos deles também. Nós não podemos nos esquecer, né, que os nossos filhos são espíritos. Quando eu gerei o corpo humano, eu gerei somente o físico, né? Só a parte física, a aparência, a genética. Por quê? Porque quando eu gerei aquele corpo humano, já existia um espírito preparado para ocupar aquele corpo. Um espírito que já evoluído ou não, com defeitos ou não, que vão aparecer no decorrer da convivência dele como filho ou filha comigo. Então é uma grande responsabilidade de quem é pai, mãe responsável, de conter as tendências negativas daquele espírito que hoje é meu filho, minha filha, lá do passado. Ele, quando ele se tornar adulto, se eu não der a ele uma formação, uma instrução, né, uma educação familiar, essas tendências ele vai usar. Vai usar porque ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser da vida dele. E isso nós não podemos proibir, não podemos viver por eles. Gostaríamos, né, de fazer tudo para que nossos filhos não sofressem, mas é a responsabilidade de cada um. Então é muito importante isso, para quem teve a dádiva de ser pai, mãe, mesmo adotando uma criança, que é mais importante ainda, né? É a importância disso. Tem pessoas, tipo Chico Xavier, né, que veio aqui não com a missão de formar uma família, uma missão de simplesmente, né, ajudar os outros, fazer com que as pessoas melhorem, evoluem. Mas quem tem essa dádiva de ter um filho, uma filha, nós temos uma responsabilidade muito grande. E que Jesus quer é que a gente ame os nossos familiares da forma como Ele nos ama. E Ele vai ajudar a nós corrigirmos
através dos nossos atos, nossas atitudes. Então era isso que eu tinha para que nós refletíssemos, né, sobre essa função tão importante que cada um de nós temos, né, cada um de nós temos, com relação aos nossos familiares ou aqueles que convivem conosco. Muito obrigado, que Jesus nos ilumine sempre.